Pessoal, o deputado federal Enio Verri, informação da Isto É, tá? Deve assumir o cargo de diretor-geral ali na usina Itaipu. Ele assumiu o mandato em fevereiro na Câmara e renuncia logo em seguida para chefiar a Itaipu. A se confirmar a notícia, a bancada de deputados federais eleitos por Maringá na última eleição será reduzida pela metade. No lugar do Enio Verri assumirá o atual vereador Elton Welter, de Toledo, que fez 21.118 votos, ou seja, Ricardo Barros cai fora, Enio Verri cai fora, ficaremos com Faur e ficaremos com Luiz Nishimori. Rigon bem disse, né? Os dois que são de fato maringaenses, né? Nasceram em Maringá, estão dispensando. O Faur nasceu em Londrina, salvo engano, e o Nishimori em Marialva, tá? E daí eu queria começar agora com o Celestino. Assim, uma coisa é você ter um deputado eleito que abre mão do cargo para algo... um Ministério da Saúde, como já fez o Ricardo Barros, o Ministério da Economia, o Ministério do Planejamento. Isso traz uma logística diferente para a cidade, isso traz um status diferente. Agora, para Itaipu e a secretaria que o Ricardo pega, esses dois deputados que possivelmente nos deixam, Maringá se prejudica? Com todo respeito ao deputado Enio Verri, não lembro nada do que ele trouxe para Maringá. Então, assim, eu acho que não vai mudar muita coisa ele estar em Itaipu, desde que ele cumpra a função, né, que foi nomeado. Por exemplo, no governo Bolsonaro, a Itaipu deu lucro, gerou lucro, né, teve a duplicação da Avenida das Cataratas, teve a iniciação da segunda ponte, eu acho que já deve estar para ser inaugurada, a ampliação do aeroporto internacional de Foz do Iguaçu, fora outras obras de melhoria. Eu acho que o Enio Verri, se cumprir o papel a que lhe cabe, eu acho que ele vai sair melhor do que como deputado, porque eu não me lembro dele ter trazido verba nenhuma. Talvez o Luiz Neto, que participa da atual administração, possa nos informar melhor a respeito disso. Quanto ao Ricardo Barros, eu acho que ele é um articulador nato, né? O Ricardo consegue trazer, mesmo estando no governo do Estado como secretário, e acho que o Sargento Faur sendo de Londrina, o Nishimori não ter nascido aqui em Maringá, eu acho que não influencia em nada. Eu acho que eles têm agora que trabalhar por Maringá, né? Trazer a verba de representação, trazer verba de bancada, dar continuidade aos projetos e conversar, principalmente dialogar com o Ricardo Barros, que tem vários projetos, por exemplo, como o contorno metropolitano, que já tem até uma verba já destinada com o Tarcísio. Essa verba depois ela foi retida e eu não sei como que está, mas o projeto já está em andamento. Dinheiro tem para isso, né? Foi deixado pelo ministro Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura. Agora cabe à bancada paranaense, né, de 2 deputados, com a ajuda, né, do Enio Verri, que não vai deixar de ter interlocução com o governo Lula, e o Ricardo Barros, que sempre tem abertura nos ministérios. Vai lá, Luiz Neto. Olha, Emerson, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Falar sobre a biografia das pessoas, sobre o que elas trazem para a nossa cidade. Porque realmente a opinião dos outros, né? Os deputados, eles são eleitos pelo povo. Então, se eles são eleitos, eles representam um grupo. Acredito que a questão de perder um deputado é muito difícil. É muito ruim para a nossa cidade. Por quê? Porque nós sabemos que quando o governador ele vai dialogar com aquelas nações, ele não vai falar com o prefeito. Ele vai falar com os deputados que representam aquela região. Assim como funciona no Congresso Nacional, o Senado, conforme maior articulação dos grupos, da regionalização de alguns grupos, setores políticos, a gente sabe como funciona, são mais recursos, mais tratativas sendo feitas em prol daquela região. Então, menos um deputado petista, independente de quem pensa, quem é a favor ou não do PT, em um governo petista para Maringá, pode sim ser prejudicial, né? Eu acredito isso. E só que a gente entende também os voos pessoais e os interesses pessoais. Talvez para o grupo do deputado Enio Verri seja melhor ocupar Itaipu. De fato, a Itaipu não traz nada para Maringá.
Muito pelo contrário, né? Maringá nunca recebeu nada da Itaipu. A obra de maior relevância, a gente sabe que foi feita nos últimos tempos, foi a ponte que liga Foz do Iguaçu, Paraguai. E é algo interessante porque foi feito com dinheiro público, é uma empresa estatal que, na minha opinião, tem pouquíssima transparência. Eu acredito que o compliance é uma coisa que falta na Itaipu, fica uma sugestão para o novo governo. E o presidente foi claro que ele acomodaria em cargos políticos seus aliados, quem o ajudou na eleição, quem esteve com ele, e deixaria as questões técnicas de lado. A despeito do que quem gostaram ou não da NVR, acredito que ele faz um trabalho no nicho dele representativo. E agora ficamos com menos um deputado. O Ricardo Barros, eu acredito que não muda muita coisa, independente dele ser secretário, ele é uma forte liderança no Congresso Nacional, tesoureiro da Fundação Milton Campos, que é a fundação que cuida do patrimônio do PP, do Progressistas, é uma grande liderança no seu partido e com certeza vai continuar articulando em prol da nossa cidade. É o campeão de recursos, a gente sabe que enquanto a maioria dos deputados traz pouquíssimo recurso comparado à quantidade de recursos que o Ricardo traz para a nossa cidade. E a despeito também de se gostarem ou não do Ricardo, é um deputado que faz um trabalho necessário, são inúmeras obras, inclusive uma, Calazans, no governo do PT, que foi o nosso contorno norte, que a despeito de algumas situações que aconteceram no decorrer das obras, sim um eixo de saída da nossa cidade, e esperamos que o contorno sul metropolitano seja consolidado e que seja também mais um eixo de saída importante e pujante, que vai fomentar o nosso parque industrial Felizardo Meneghetti. Calazans, vai lá. O rebaixamento da linha férrea também, né? Também é obra que veio do dinheiro Novo do Centro, uma série de obras. O Novo Centro e, sobretudo, a parte mais cara dela, que foi o rebaixamento, Exato. que veio dinheiro do DENIT, na época, inclusive, dos governos do PT. Agora, o que tem acontecido é o seguinte, a política está se reconfigurando, isso é natural que aconteça, mas aí tem um perigo gigantesco para Maringá. Não sei se os nossos políticos estão se atentando a isso e acredito que especialmente as lideranças locais, prefeitos especialmente, devem se atentar e conversar com os nossos deputados. Foi dito aqui, e é uma realidade, Ricardo Barros, o campeão de repasses de recursos para Maringá, inclusive, talvez até sobretudo nos governos do PT, mas a vinda do Ricardo para o Estado do Paraná para ser secretário, na minha opinião, está evidente que tem um clima de animosidade com ele lá em Brasília. Natural, foi vice-líder do governo Lula, vice-líder do governo Dilma, depois votou no impeachment e foi o líder do governo Bolsonaro com bastante relevância. Depois de ter sido ministro da Saúde do Temer. Exatamente, foi ministro da Saúde do Temer e foi um líder muito atuante, né? Inclusive colocou, assim, não se escondeu, inclusive da defesa ideológica do governo Bolsonaro. Foi até surpreendente o quanto ele foi atuante ali na defesa do governo Bolsonaro, nas articulações do governo Bolsonaro. Então, existe aparentemente um clima de animosidade para ele lá. Esse clima de animosidade, por outro lado, ele abre um espaço. Quem é que vai ocupar o espaço do deputado Ricardo Barros com relação às verbas, com relação a essa liderança no Congresso Nacional aqui em Maringá? Eu concordo com o Luiz Neto, ele continua sendo extremamente relevante, mas ainda assim há uma brecha. E eu acredito que o NUVR poderia muito bem ocupar esse espaço, poderia trabalhar para trazer recursos para Maringá, aproveitar a articulação. Ele foi presidente estadual do PT, ele é uma figura respeitada dentro do PT e era o momento para ele ocupar esse espaço e se tornar a principal liderança política. Então, eu acho estranha essa movimentação. Acredito que tenha razões, acho que para o currículo dele é algo grandioso, né? Ocupar ali a presidência da Itaipu, mas para Maringá, efetivamente, essas baixas não são boas.